Olá, professores e professores coordenadores. Para quem não me conhece, eu sou a PEC Aline, de Presidente Prudente, e esse ano, eu estou trabalhando com as formações do Pacto EJA, tá? Então, eu venho trabalhar hoje com vocês o Círculo Virtual Presencial. Apesar de vocês estarem assistindo um vídeo, vocês estão aí na escola e vão fazer discussões aí entre os seus pares, tá? Eu optei dessa vez por esse formato, por conta de todas as demandas dessas 2 últimas semanas de provas e conselho, tá? Então, por isso, para facilitar para todos, estou enviando esse vídeo com as reflexões da pauta dessa semana, que trata do ingresso, a permanência e o êxito das mulheres na EJA. Vocês vão perceber que essa pauta está muito alinhada com a última pauta do IFAR, né, do vídeo no qual vocês também assistiram, do Instituto Federal Farroupilha, porque falar de a permanência de mulheres na EJA também é falar da educação antirracista. Até mesmo porque muitas dessas mulheres que têm dificuldade aí de permanecer, de dar continuidade aos seus estudos, são negras, tá? Qual é o nosso objetivo, então? Que nós possamos reconhecer, né, e apoiar essas estudantes para que elas possam enfrentar essas barreiras aí de gênero, raça, que influenciam para que elas permaneçam ou não aí nas nossas escolas, que elas possam dar continuidade e concluir os seus estudos e por meio das nossas práticas mais inclusivas, cada vez mais inclusivas, é que nós vamos conseguir aí apoiar com grande qualidade aí essa permanência aí dessas estudantes. Para nossa sensibilização, eu trago um vídeo que fala de mulheres na EJA e dos desafios que elas encontram. Eu peço que vocês estejam atentos à transcrição aí do vídeo, para que vocês possam entender aí um pouquinho desse contexto. As margens das cidades onde os sonhos resistem, mulheres guerreiras na luta persistem. Da periferia ou do campo elas vão descendo. Histórias de luta cheias de desafios, medos, anseios, dificuldades, mas com a esperança de que um dia tudo vai mudar para melhor. É quem se nas madrugadas, entre o trabalho cuidar, com livros entre as mãos na sala de aula, lutando pela mudança. Vozes de mulheres de todas as cores e lugares, sala de aula lutando pela mudança. Na educação de jovens e adultos encontram a esperança. Mulheres fortes, raízes na luta, transformando cada dia a realidade justa. São mães, são avós trabalhadoras sem descanso. Na educação vem o poder da mudança. Com cada página virada, um novo mundo a se abrir. Elas não só sonham, elas estão na educação de jovens e adultos para construir. Na sala de aula lutam pelo seu direito, na escrita, na leitura, escrevem suas histórias e planejam novos dias. Vozes de mulheres de todas as cores e lugares, na sala de aula lutando pela mudança. Na educação de jovens e adultos encontram a esperança. Mulheres fortes, raízes na luta, transformando cada dia a realidade justa. Lutam não só por diplomas, mas por direitos, por reconhecimento e igualdade. Educando-se, elevam toda a comunidade. Com coragem transformam o desafio em oportunidades. Vozes de mulheres de todas as cores e lugares, na sala de aula lutando pela mudança. Na educação de jovens e adultos encontram a esperança. Mulheres fortes, raízes na luta, transformando cada dia a realidade justa. Elas são a força que move o nosso Brasil. Com cada lição, uma revolução. Vozes da periferia e do campo, ouçam essas mulheres. Na educação elas mudam o mundo, com trabalho e com caneta e lápis na mão. Como a gente lutar. Bom,
Eu trouxe para vocês aqui, vocês também têm acesso à apresentação, à transcrição aí dessa letra, dessa música, caso vocês queiram discutir um pouco melhor, tá? Vocês veem que na transcrição tem alguns errinhos, mas é possível compreender aí esses desafios que essas mulheres vêm enfrentando, tá? A gente consegue ali, por meio de escutar essa música, se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente consegue entender o quão desafiador é para essas mulheres e como opressor é continuar estudando, conseguir aí conquistar e efetivar realmente os seus estudos, porque são mulheres que já não conseguiram, por algum motivo, né, na idade correta, continuar com seus estudos, mas que isso não acaba por aí. Mesmo tendo acesso agora, né, à EJA, ela continua enfrentando muitos desafios, muitas opressões para conseguir permanecer e ter também uma educação de qualidade. Nosso papel enquanto planejamento, né, enquanto aquele agente de transformação ali é essencial. Eu vou ter que planejar práticas que favoreçam aí tanto o acolhimento, que valorizem a trajetória das estudantes, né, para que esses ambientes escolares sejam verdadeiramente inclusivos. E para que futuramente eu possa comemorar aí, juntamente com essas estudantes, a conquista, né, pelos seus objetivos, ah, os objetivos tanto pessoais aí, né, quanto aqueles associados a uma nova conquista acadêmica, uma nova porta de emprego. Quando a gente fala das mulheres da EJA, os seus desafios e resistências, nós temos como uma missão garantir esse direito a elas, né, porque por algum motivo elas tiveram esse acesso negado, interrompido. Né? Dentro desse contexto aí, as mulheres, especialmente negras, das periferias, enfrentam desafios ainda maiores, né? Já para ingressar, depois que ingressam, dificuldades para permanecer e para concluir os seus estudos com qualidade. Refletir sobre a trajetória dessas mulheres é essencial para que a gente consiga transformar aí a nossa realidade de que é um racismo, né, estrutural, né, que a gente possa minimizar as desigualdades de gênero, minimizar a questão da exclusão social, né, e é nesse cenário que se insere a pesquisa da Abenise Auxiliadora Barros. Ela conseguiu conquistar uma bolsa de estudos e conseguiu estudar um pouquinho sobre as mulheres da EJA. Nesse caso, foi no contexto da pandemia, mas os estudos dela se alinham bastante, inclusive com a realidade atual, mesmo a gente tendo já passado esse período de pandemia. Nós vamos assistir agora a Benícia falando um pouquinho da pesquisa dela com as mulheres da EJA. Durante um mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Mato Grosso, a Benícia Auxiliadora Barros, bolsista da CAPES, estudou a realidade de mulheres que faziam o EJA, Educação de Jovens e Adultos, durante a pandemia. Para ela, o que emerge nas observações é a importância do espaço da escola. A escola, nos parâmetros da BNCC, ela não é só o conhecimento, ela não é só transmissão de conhecimento, mas sim o espaço em si também conta na vida das pessoas. E a gente não está falando de um público qualquer, a gente está falando de um público que geralmente é um público mais velho, que não teve tempo hábil para estudar e que aí quer presente. Pela pesquisa, as razões para que mulheres permanecessem no ambiente escolar eram diversas, como conseguir melhores condições de trabalho e a possibilidade de terminar os estudos. Mas não só isso. Durante a minha pesquisa foi perceptível que muitas dessas mulheres sofrem violência em casa e vão para a escola para se livrar da violência. Então existe toda uma dinâmica que se
desenvolvem no espaço escolar e que é necessário para a vida dessas mulheres. Empregada doméstica durante toda a graduação e no início do mestrado, a Benízia reconhece a relevância da Bolsa da CAPES. A CAPES foi a única possibilidade que eu tive de poder me dedicar à pesquisa. Por que me dedicar à pesquisa? Porque eu tinha que falar com essas mulheres, eu tinha que ir em busca, eu tinha que viajar. Isso só foi possível porque eu tive a Bolsa da CAPES durante o meu mestrado. A pesquisa dela teve como objetivo identificar os fatores aí da permanência e da evasão dessas estudantes, né, analisar o papel da escola, dos professores, compreender aí essa relação do gênero, se isso realmente é impactante, né? E ela teve alguns achados aí, né? Ela percebeu, na verdade, ela constatou, né, alguma coisa que a gente já ouve no senso comum, que é a questão da jornada tripla da mulher aí com o trabalho, com a família e com o estudo. É uma das questões aí que mais dificultam o ensino, naquela época, o ensino remoto, né? E a escola é um dos únicos lugares aí onde a mulher se sente valorizada. Isso dá para ser visto ali naquele depoimento da estudante, em que fala: estudar era o meu único momento só meu. Quando a escola fechou, me senti invisível de novo. Então, era uma aluna aí de 39 anos, onde o momento mais prazeroso aí da semana dela era o momento em que ela estava na escola, o momento que ela se reconhecia a identidade dela ali. Bom, uma discussão sobre e reflexão prática, né, para nossa prática, são aí as condições materiais, né, a questão da falta de alimentação, transporte, estrutura adequada para estudar. É uma questão que pesa muito para a permanência dessas mulheres na EJA. A questão que essas mulheres é interseccionalidade daquelas onde é aquele aspecto onde elas sofrem opressões das áreas mais diversas possíveis, né, dos filhos, do esposo, do trabalho, né, que a pressionam para que ah, talvez muitas vezes elas escutam e falam, mas para que você quer aprender agora, né? As condições simbólicas, que é onde nós podemos atuar agora nesses dois últimos itens, que é no acolhimento dessas estudantes e desses estudantes também, porque a gente pode falar que isso de forma geral, a gente precisa valorizar os saberes e as experiências do aluno do EJA. Eles precisam ver que a estudar e continuar e permanecer estudando faz muito sentido para a vida dele. Vai trazer realmente um avanço naquilo que ele tem vivido, naquilo que ele tem passado. Além disso, com o currículo em si, né, os conteúdos que são tratados ali também devem estar conectados, não só a práticas, a metodologias que nós devemos utilizar, mas também os conteúdos precisam estar conectados à vida e à realidade desses estudantes, para que realmente possam motivar a continuidade dos estudos dessas estudantes e desses estudantes. Uma trilha e um caminho que nós podemos seguir é, então, valorizar, né? Como eu já falei, a trajetória e essas notas, trazer os saberes desses estudantes, dessas estudantes para o centro da nossa prática. Isso, nós fazendo dessa forma, nós estamos garantindo a implementação de uma legislação que já existe aí desde 2003, aí nessa primeira lei, que fala sobre que faz essas discussões para que garanta o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena dentro da escola e para que a gente tenha uma educação antirracista. A gente pode também, considerando esse contexto, né, de antirracismo, trabalhar autoras negras, né, e que valorizam todo esse contexto de que elas vivenciam, né, e elas se sentem representadas também na literatura. E precisamos aí criar espaços de acolhimento, que essa escola realmente esteja preparada para escutar,
e apoiar essas estudantes. Eu trouxe para vocês hoje, então, como atividade, um estudo de caso. Esse estudo de caso eu elaborei a partir da carta pedagógica da Givanice Barbosa da Silva Muzial, tá? E para a gente discutir um pouquinho, e vocês vão trazer as contribuições aos questionamentos que eu vou propor no próximo slide, num Padlet que eu também vou apresentar para vocês. O contexto é uma escola municipal da periferia de uma capital nordestina, onde funciona o programa de educação de jovens e adultos. As turmas noturnas recebem majoritariamente mulheres negras com mais de 30 anos, moradoras das redondezas. Muitas delas são chefes de família, trabalhadoras informais ou desempregadas, com trajetórias marcadas por múltiplas interrupções escolares e, apesar do esforço de garantir acesso à escolarização, a escola tem enfrentado alta evasão entre essas mulheres. Então, aí a gente tem uma situação em que as mulheres até ingressam, né, mas não conseguem permanecer nos seus estudos. Então, um problema para a gente discutir, durante uma roda de conversa promovida pela equipe pedagógica, algumas mulheres compartilharam os motivos para suas faltas ou desistências, falaram sobre o cansaço após a jornada de trabalho, a falta de apoio familiar, a insegurança no trajeto até a escola, a ausência de creche para os filhos e, principalmente, a sensação de que a escola não é para elas. Sentem que seus saberes de vida não são valorizados e que os conteúdos pouco dialogam com a sua realidade. Então, a gente escuta algumas falas assim que, nossa, mas parece que eu não aprendi nada até hoje. Tudo que eu vivo, né, tudo que eu trabalho, tudo que eu faço no meu dia a dia não serviu para aprender nada. Parece que eu sou burra, né? Então, são algumas frases que eu já ouvi, tá? Então, a professora de língua portuguesa tem uma iniciativa, incomodada aí com essa realidade, ela buscou apoio da coordenação pedagógica para reformular as suas práticas. Ela, inspirada por leituras da educação antirracista, passou a trazer textos de autoras negras e valorizar oralidades, a discutir gênero e trabalhar a criar momentos de escuta sensível. Ainda assim, percebe resistências e dúvidas. Será suficiente isso que ela tem feito? Quais barreiras precisam ser enfrentadas para garantir não apenas o acesso, mas a permanência e êxito dessas mulheres? Isso é a professora mesmo se questionando se aquilo que ela tem feito tem sido suficiente. Então, quero que vocês dialoguem entre os seus pares, tá? Depois vocês vão inserir as contribuições de vocês no Padlet. Vocês podem colocar fotos, vídeos que complementem a fala de vocês, que representem a fala de vocês, tá? Podem responder questão a questão ou podem fazer um texto único. Vocês vão perceber ali no Padlet que a gente fez uma coluna para cada escola, mas vocês também têm a liberdade de fazer comentários de outros colegas de outras escolas que já tiverem feito a sua contribuição aí no Padlet. Então vamos aos questionamentos. Você já conheceu alguma mulher com uma história parecida com esse estudo de caso? O que você acha que mais dificulta a permanência dessas alunas na escola? A gente já viu um pouco das pesquisas, mas aí o que você tem percebido aí no seu contexto, na sua realidade? Na sua opinião, o que pode fazer a diferença para que essas mulheres não desistam? O que nós podemos fazer aí que realmente vai apoiá-las aí nessa permanência? 4. A escola onde você trabalha está preparada para acolher essas mulheres? Por quê? A gente falou de ter a necessidade que esse ambiente escolar seja acolhedor. Se você acha que já é acolhedor, por quê? Se você não acha que ele está sendo acolhedor, o porquê não está sendo acolhedor e o que poderia ser feito para ele ser acolhedor. E o que a professora fez aí a professora do caso fez, você também poderia fazer em sua prática? Claro que ela fez aí no componente de língua portuguesa, mas pensando você aí no seu componente, você conseguiria, então, fazer essa abordagem aí que fosse mais inclusiva, que fosse mais estimuladora aí para esses estudantes, tá? Então, quero que vocês contribuam, cada professor aí coloque seu nome, coloca também seu componente, tá? E participem aí para que a gente possa criar um ambiente aí colaborativo dentro desse Padlet. Após vocês interagirem com o Padlet, eu também solicito que vocês façam um registro no formulário de presença, ok?
eu preciso passar aí quantos professores estão sendo atingidos com essa discussão. Aqui no último slide, eu trago para vocês essas duas principais referências que eu utilizei para elaborar essa formação, para que vocês, caso queiram, possam se aprofundar, fazer umas leituras para entender melhor aí todo esse contexto. Muito obrigada a todos e aguardo aí a participação de vocês. Até mais.